Olha, tudo bem? Estamos estudando sobre o primeiro reinado e o período regencial. Estudamos na aula passada, então, sobre o reinado de Dom Pedro I, né? E aí vimos que ele saiu do Brasil por diversos motivos e vai iniciar o período chamado período regencial. O período regencial é quando não tem, então, o imperador para assumir o trono, já que o filho dele era menor de idade, né? Então, outras pessoas irão governar. Bom, como que vai ser essa política no período regencial? Vão ocorrer várias disputas, né, para que tenha maior liberdade então, das províncias. Província é o nome que se dava a cada um dos estados, tá? Primeiro vai ser regência trina, provisória, com 3 pessoas, regência trina permanente, né? Vai surgir a Guarda Nacional, né, que vai ser organizada pela elite dos grandes proprietários de terra. Essa Guarda Nacional surge com a ideia de reprimir possíveis movimentos contrários, então, às ideias que a elite estava tentando implementar. Bom, em 1834, um ato adicional será feito com várias medidas, né, que vão modificar a Constituição que então existia. Tá? A tendência desses atos adicionais era conciliar essas tendências moderadas com os mais exaltados que estavam aí surgindo nesse período. Tá? O ato adicional determinou, então, o fim da regência trina e a criação de uma regência una. É una ali, não uma, tá? Ou seja, uma pessoa só no poder. Tá? E então vão ocorrer eleições para escolher quem será esse governante do país. Venceu o padre Diogo Feijó, né, que vai então organizar um grupo de apoio aos progressistas, que vai depois dar origem ao Partido Liberal. Tá? Os progressistas eram favoráveis que a autonomia que a província tivesse cada vez mais autonomia, né? E os regressistas, então, era o Partido Conservador. Eles queriam uma centralização do poder, que o poder estivesse na mão desse governador e não em cada uma das províncias, tá? A regência de Feijó durou de outubro de 1835 até setembro de 37, né? E durante esse período, muitos conflitos ocorreram, tá? Ele vai renunciar, inclusive, porque ele perde o apoio, né, das pessoas e também porque ele estava enfrentando problemas de saúde. Assumiu quem? Araújo Lima, né? Ele ficou no poder até 1840, quando a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada e ele vai assumir o poder então, né? Então ele governou até eles conseguirem, né, colocar Dom Pedro II no poder. Bom, durante o seu governo, muitas revoltas surgiram e foram duramente reprimidas, né? Algumas instituições foram criadas para garantir então o poder aí do governante da regência una, né? E para parar com essas manifestações, tá bom? Dom Pedro II era menor de idade, como nós já falamos, né? E os progressistas queriam a todo custo colocá-lo no poder, antecipar a sua maioridade para que ele pudesse assumir o trono, né? Defendiam que só com uma figura de um imperador, então, daria força para essa unidade nacional. Lembrando, a gente está pós-independência, né? Queria garantir a unidade nacional e não dividir o país em vários outros países, tá? Na verdade, né, dizem que os progressistas só queriam voltar ao poder, tá? Em 1840, então, os progressistas conseguiram a aprovação do Congresso e o Dom Pedro II, então, com 15 anos, foi emancipado. Então, para as questões políticas, é como se ele já tivesse 18 anos, né? E ele vai assumir o poder, então, tá bom? Mas depois tem um capítulo contando sobre o governo dele. Enquanto ele não chegou a governar, várias revoltas aconteceram durante o período regencial. Que revoltas foram essas? Teve a cabanagem, né? Era uma revolta de populares, tinha participação dos escravos negros, mestiços e principalmente os índios lutavam, né, nessa revolta. Né? Eles ganharam esse nome porque eram os moradores de cabana e também o chapéu de palha que eles utilizavam relacionava à pobreza. Eles queriam uma maior participação na sociedade. Guerra dos Farrapos, ela aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era muito forte economicamente, ele criava gado, né? E ele tinha, então, um sentimento que estava sendo prejudicado, que os impostos eram muito altos e que ele estava contribuindo muito para a economia do país e não estava tendo vantagem com tudo isso, tá? Então, em 39, Bento Gonçalves, né, já tinha organizado essa revolução, avança para o estado de Santa Catarina e vai formar a República Catarinense, ou República Juliana, mas ela vai durar pouco tempo, né? Em novembro, as tropas imperiais retornaram aqui para o sul e aí acabaram, então, com essa manifestação que durou bastante tempo, né? Em 45, finalmente, o conflito terminou, tá? E você tem a participação nesse conflito de Giuseppe Garibaldi, que era casado com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, que é bastante conhecida como heroína de 2 mundos, né? Porque ela combateu tanto aqui em Santa Catarina quanto na Itália também. Bom, algumas revoltas na Bahia.
Ocorreu em Salvador uma revolta com africanos, chamada então Revolta dos Malês. Malês como eram chamados africanos muçulmanos, eles lutavam pelo fim da escravidão. Tá? O conflito durou 3 anos, as forças do governo venceram, né? E muita gente morreu nessa revolta. Mas a importância que ela tem é que mostra como esse grupo da sociedade menos representado, de repente, né, conseguiu se organizar para ser ouvido. Bom, por último, no Maranhão, a Balaiada contava com o apoio de 8.000 homens, livres, pobres e mestiços, né? Então, eles se uniram para tentar também, né, se desvencilhar e se libertar, então, aí do Império. Bom, as forças imperiais também reprimiram essa revolta e cerca de 10.000 pessoas morreram. Lembrando que essas revoltas, né, contribuíram para essa instabilidade do período regencial e para o anseio ainda mais de conseguir a maioridade de Dom Pedro para que ele, então, assumisse o poder, ok? Um forte abraço para você. Até a nossa próxima aula.